Olá, tudo bem com você? Meu nome é Leia Puton do Ateliê Interarte e eu quero desejar boas-vindas a você nesse novo vídeo que nós iremos fazer hoje. Uma arte que é muito bonita, que está sendo muito difundida ultimamente, que se chama arte francesa. Aquela arte que dá o tridimensional, que você vê a percepção da distância, da altura, do volume. E ela é feita com papéis. Então, olha só, gente. Esses papéis aqui são papéis próprios para você recortar e dar o volume que precisa para ser a arte francesa. Então nós usamos em torno de 5 a 6 para mínimo para dar aquele leve volume, mas você vai colocando quanto mais folhas, mais volume vai dando no seu trabalho. E em primeiro lugar, a gente tem que analisar muito bem essa imagem e ver o que você vai trazer para frente, dando aquele volume necessário. Aqui no caso, eu presto bem atenção porque tem um fundo, né? Esse fundo aqui todo em volta e tem uma parte principal que é a gaiola com as flores, o laço, a borboleta, que é elas que vão trazer para frente aquela imagem, dando aquele volume necessário. Então, primeiro, eu sempre, antes de começar o meu trabalho, eu preciso analisar primeiro bem a imagem que eu tenho para fazer o trabalho e ver o que eu tenho que tirar. A primeira folha no trabalho, ela vai ser colada, ela vai ser inteira. Claro, a gente vai tirar essa partezinha azul aqui, né? Essa é uma folha da Litoarte. Tá? E a gente vai destacar, tirar fora. Às vezes, se você quiser deixar essa margenzinha, pode deixar. No caso aqui, nessa, ó, eu já colei ela nessa primeira folha aqui, usando esse fundo, o foam board. Ele se chama foam board. É uma plaquinha de isopor protegida com papel, ó, de frente e de costa, e aqui dentro tem um isoporzinho. Ela é muito leve, ela serve para colocar fundo de fotografia, ela ajuda porque ela não mofa, ela fica leve, um quadro leve, porque depois você vai colocar uma moldura, né, toda arrumadinha em volta com o vidro para proteger o papel que você vai trabalhar aqui dentro. Então, ela serve para isso. E eu vou passar então agora os materiais necessários para você fazer essa arte francesa, ok? Então, primeiro de tudo, nós temos que ter uma base de corte, uma base essa aqui, porque vai ser colocado em cima o papel e você vai usar um estilete para fazer o recorte, né? Então, você vai usar o estilete e o estilete, ele não corta essa placa aqui, ok? Aí, então, primeira coisa, além da placa, nós vamos usar, para colar essa folha, nós vamos usar a cola permanente. Essa vai ser a primeira cola que a gente vai usar. A gente vai marcar com uma régua, tá? Marcando certinho essa metragem do quadrado da imagem e com lápis, vai marcar primeiro. Aí depois com um pincel bem comum, você vai passar a cola permanente em toda essa parte aqui que vai ser colada a primeira folha. Deixa secar um pouquinho, não precisa esperar secar muito, porque ela vai ficar em ponto de mordência. Quando ela estiver em ponto de mordência, você vem e cola a folha por cima, tá? Aí, outra coisa, nós vamos usar tesouras. Aqui eu tenho tesoura maior, tesourinha de bico fino, né, de garça. Vou usar também o estilete para então recortar partes menores por dentro, que nem no caso essas partes aqui, ó. Eu preciso de um estilete para recortar essas partes aqui que vão destacar esse fundo, tirar fora esse fundo. E eu quero só a gaiola, né? Vou ter que ter pinças, tá? As pinças para pegar os papéis que são pequenininhos, que você não consegue pegar com a mão. Também vou usar boleadores, cadê? Esses boleadores aqui, para bolear o papel, porque eu preciso que ele dê volume, então ele dê forma, a rosa, o laço. Então, para isso eu uso esses boleadores aqui. Pode ser de plástico, como pode ser de metal também, tá? Tem uns de madeira também.
E vou precisar de uma base. Aqui eu peguei um papelãozinho, ele é fofinho, ou a EVA, tá? Como eu não tinha aqui o EVA, eu peguei o papelão. E também silicone. Aqui é o silicone acético transparente, que é o que você vai posicionar depois em algumas partes para dar volume à peça, ao papel. Eu tenho aqui essa peça aqui que é profissional, né? Então é aquele silicone grande, eu coloco aqui e ele sai aqui por aqui. Também vou precisar de no mínimo 5 a 6 folhas dessas, tá? No mínimo, quanto mais melhor para dar mais volume, mas eu vou fazer com o mínimo, ok? Então é isso aí, gente. Então nós vamos começar agora. Eu já falei que eu já tenho a primeira folha aqui colada, né? Que eu usei a cola permanente. E vamos começar então com os recortes, certo? Então vamos lá, nós vamos tirar então primeiro esse fundo aqui, porque aqui ó, na segunda folha, você olha aqui, você não precisa desse fundo novamente colocando aqui. Agora nós vamos destacar então essa parte principal aqui, que é a gaiola com as flores, com o laço e a borboleta que vai vir acima dessa folha aqui. Colocando então a primeira sobreposição em cima da primeira folha, ok? Vamos lá? Então agora nós vamos começar, tá? Como eu já tenho essa primeira página aqui pronta, então agora nós vamos começar na segunda. Como eu falei antes, nós vamos tirar todo este fundo aqui em volta, começando então na parte de dentro aqui. Esse fundo aqui, ó, ele vai ter que sair. Então a gente vem com bastante cuidado com o estilete e corta essa parte que se refere ao fundo, ó. Aqui a gente vai tirando porque ele tem que ficar vazadinho aqui nessa parte. Então com cuidado, né, a gente vai tirar, a gente vai olhar aqui como é que vai ser essa... Deixa eu ver aqui. Aqui também. Que ele tem uma parte que reflete o fundo também. Então por enquanto a gente vai deixar no primeiro recorte, depois a gente tira. Então vou tirando essas partezinhas. Quando é assim, ele é um pouquinho detalhado, né? Um pouquinho, então tem que ter bastante cuidado para não cortar fora as tirinhas, né? Ó. Aqui nós temos mais um fundo. Agora eu já fiz o recorte de dentro, dessas partes de dentro, e agora com a tesourinha eu já estou recortando, tirando todo esse fundo aqui, ó, vai sair fora. Então com a tesourinha é mais fácil, né, da gente trabalhar na parte de fora. Então eu venho com a tesourinha bico de garça ou uma outra tesourinha que você tiver, que ela tenha ponta fina, para facilitar o corte dessa área aqui. Então tá quase pronta essa primeira camada, essa primeira folha, né? E a gente vai colar, então vou mostrar como que você faz a colagem. Cortei a primeira página, né, a primeira folha, e agora então eu vou mostrar como que eu faço a primeira colagem da primeira folha que eu recortei.
A gente vai colar essa segunda folha que a gente já recortou e tiramos o fundo, tá? E eu venho então com silicone transparente, ó, e vou fazendo uma altura. Eu vou ter que colocar uma alturinha mais ou menos de 1 centímetro, ó. Coloco ela assim, fica altinha. Deixo dar uma leve secadinha nele, porque o silicone ele é bem aguadinho. Tem uns que são mais firmes, então você coloca a folha já logo em seguida. Esse aqui eu tô vendo que ele vai ter que deixar um pouquinho, ó, e tem que cuidar para não manchar. Outra coisa, quando você coloca o silicone, olha como ele vai ficando. Você se manchou, se caiu do lado aqui pro fundo, você não mexe, você deixa naquela posição que caiu. Aí quando ele estiver bem seco, você pode tirar ele sem manchar. Aí você tira ele e não vai ter mancha nenhuma. Agora, se você for mexer logo que caiu ali e manchou, aí você vai prejudicar o seu trabalho, porque ele vai ficar manchado o papel. Então a gente vai usar aqui agora um pouquinho. Nessas tirinhas aqui, se eu der um alto relevo, vai ser em pouquíssimos lugares que ela não tem perigo de aparecer. Nessas partes mais largas. Muito bem, olha só então como ficou os pontos, né, em vários pontos. Eu não coloquei nas grades, porque é bem fininho, então eu deixo assim, tá? Agora a gente vai colocar então a borboleta, ó, na segunda camada a gente não boleia o papel, só da terceira camada em diante. Então aqui, ó, eu vou colocar, ó, vou juntar, ó, já dou um volume aqui, ó, tá vendo? Que nessa parte aqui, deixa eu mostrar, nessa parte aqui já vai ficar um volume, porque eu encosto o corpo, coloco bem em cima. Agora, então, vem essa parte aqui, então eu pego lá em cima, primeiro eu faço aqui embaixo, posiciono aqui, tá? E daí eu largo aqui e eu vou grudar essa parte aqui em cima. E aqui ela fica um pouquinho aqui. Ó. Depois eu vou dando mais volume aqui. Dou uma leve abaixadinha aqui, ó, com a mão, bem devagarzinho, ó. Uma leve. E aqui embaixo, então, eu aperto a mais, para ela não ficar voando, né? Essa parte de baixo, ela não pode ficar voando, então ela tem que sentar aqui. Então tem que apertar um pouquinho. E aqui, ó, então vocês veem o vazado já aqui, certo? Então vamos lá, então vamos tirar novamente, vou pegar essa parte, agora a tesoura, mas vou cortar toda fora aqui, ó, como a borboleta tá fora, vou cortar esse pedaço aqui para facilitar o nosso recorte, ó. Agora eu vou mostrar então como se faz o boleado do papel. Papelãozinho, tá? Ele é bem macio. Então eu venho agora, viro do lado avesso, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Movimentos circulares. Desse jeito. Na beirada, cuidar para não apertar demais. É um leve boleado que eu vou dar aqui, tá? Ó, movimentos circulares. No EVA ele fica melhor, porque o EVA é mais macio, né? Vou continuar, tá? A fazer. O que eu vou usar agora? A cola o silicone nas partes que eu recortei e que eu boleei.
Então eu tenho que olhar aqui, no caso é essa parte aqui que vem. Então aqui eu venho colocar um relevo. Então agora, depois da terceira camada, tá? Nós vamos fazer a quarta camada. O que vai nessa quarta camada? Vejam que eu já destaquei as flores, a borboleta, esse pedacinho aqui em cima da gaiola. Essa aqui já foi em destaque, o laço com essa parte aqui. Agora, na quarta camada, nós vamos destacar mais ainda, nós vamos tirar mais partes. Então, o que seria agora nessa quarta camada? Seria as flores destacando as rosas. Vamos tirar elas das folhas, porque elas estão em cima das folhas, não estão? Então elas vêm pra frente. É esse sentido que você tem que ver. O que tá embaixo é descartado. Se bem que nas folhas a gente pode dar algum volume entre uma e outra. Depois vou recortar primeiro as rosas, destacando elas individualmente. Depois eu venho e tiro algumas folhinhas e encaixo elas por dentro, dando um pouquinho mais de volume. Essa parte aqui pode ir novamente. Agora o laço aqui, vocês notam que ele está em cima dessa parte aqui. Então, essa parte aqui de baixo já não vai mais. Então eu vou trazer o laço sozinho em cima dessa parte. E a borboleta nós vamos tirar aquela asinha lá de trás. Nós vamos tirar o corpinho dela, que a asinha vem por cima. E usamos então essas duas asinhas da frente, certo? Vamos lá então? Então as três rosas já recortei e agora eu vou dar uma leve boleada nelas, tá? E mexendo assim também, fazendo elas ficarem mais redondinhas, né? Ó, já recortei. Aqui ainda vou recortei essa peça aqui, que é essa aqui. Então agora a gente dá uma leve boleada, pode ser até com a mão aqui, ó. Fazer ela ficar mais arredondadinha. O laço também já recortei ele. Então vou bolear com a mão mesmo, ó, cuidando para não dobrar o papel, apenas uma leve boleada aqui, ó, para ele ficar, né, mais redondinho aqui, ó, com volume, ó, tá vendo? Essa partezinha de cima aqui, eu recortei só essas duas partes aqui, ó. Então ela vai encaixar lá dentro, vou dar uma leve boleada aqui, ó. E a borboleta aqui, então, ainda... Ui! A borboleta eu vou tirar... Então, já tirei essa parte do corpinho. Tirei a asinha de trás, as duas. Então, agora tem essas duas de frente. Vou bolear aqui também com a mão, ó. Com os dedinhos, ó. Pego e dou um volumezinho aqui. Pronto, nós temos, então, essas partes. E agora, então, nós vamos novamente colar. Aqui nós temos ainda uma folha e eu gastei mais ou menos de a metade ainda. Então ele é bem assim, você não gasta muito, né? Ah, aqui eu já coloquei o silicone e esqueci de colocar. Vamos colocar esse que vai secar aqui em cima, ó. Tá? Agora então vem essa parte.
já ficou aqui por cima da asa de trás, então dá pra ver esse relevo aqui, ó, na parte de cima, né? As rosas então se sobressaem das folhas, tá? Sozinhas cada uma, e aqui o laço também. Agora já na quinta camada você tem que prestar atenção nessa parte aqui do laço. O que que tem embaixo do laço? Essa parte aqui tá embaixo, o top aqui em cima ele tá se sobressaindo desse e desse aqui. Então agora nessa quinta camada e a última, que eu só tenho 5 folhas, eu vou dar um destaque para essa parte aqui. Então na quinta camada agora nós vamos fazer esse recorte. Nós vamos ter separado algumas folhinhas, separei o laço que vai aqui, a borboleta, as últimas asas, e da rosa, olha só como eu já recortei ela diferente. Já tirei fora algumas pétalas, as que estavam por trás, né, e as por baixo, então elas vão ser diminuídas também, tá? Então essa, na última camada, na verdade, a gente usa bem pouquinho da folha, né, da dó, porque vai muita coisa fora, mas é assim mesmo que funciona. Então, novamente, eu venho lá na última camadinha, colocando silicone, tá? Deixei para trás essas aqui, né? Essa da frente e aquelas de trás lá. Então ficou assim, diminuiu, né, o tamanho da rosa por causa da altura delas, tá? Se eu tivesse mais folhas, eu iria tirar mais, daí eu vou diminuindo ela até chegar onde eu tenho mais volume, no caso que seria essas viradas que estão em cima, né? Essa viradinha aqui, ou essas duas aqui, essas aqui tudo cai fora. Aqui seria essa, e essas já sairiam fora porque essas estão em cima daquela do miolo. Aqui a mesma coisa, ficaria essas, né? E aqui já sairia fora. Então é assim que a gente vai diminuindo, tá? Agora, cadê a borboleta? Então, gente, está aqui a peça de arte francesa, o quadro que nós fizemos então nesta aula, tá? Um quadro não foi muito trabalhoso, né? Com poucas folhas, então a gente conseguiu dar um volume bonito para essa gaiola. Vendo que nós usamos então 5 folhas, recortamos, boleamos e colamos, dando esse volume aí, que é muito importante você recortar bem recortadinho e fazer com que ele dê volume no boleado, também com o silicone, certo? E uma coisa importante é dizer que, acima de tudo, você tem que interpretar muito bem aquela imagem, aqueles elementos que estão dentro daquela figura que você vai fazer, né? No caso, que nem aqui nós já estamos com outra, né? Então eu tenho que analisar, eu tenho que ver, olhar bem a imagem e ver o que eu posso tirar folha por folha. Você vai tirando, olhando a primeira vez, depois olha de novo, aí você vê que aqui pode tirar que você pode, né, deixar uma parte para depois vir e tirar outra. Então isso tudo é muito importante para fazer um bom trabalho na arte francesa, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa arte, que é uma arte maravilhosa, e agora a gente vai emoldurar, vai colocar um vidro que vai proteger, e você olha assim de longe, ela vai realçar esse relevo, essa percepção de distância do perto e do longe, tá? Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no meu canal. Gostaria muito que você compartilhasse, que você salvasse para ver mais vezes, e se inscreva no canal ainda se você não é inscrito. Receber as notificações, e estarei aqui sempre colocando vídeos legais como esse para você ver, tá bom? Então, muito obrigado e até um breve vídeo.